Com o sucesso da Batalha da França, Dinamarca, e da invasão à Noruega, e com os combates finalizados nos Bálticos, determinando a vitória da Alemanha nazista, Hitler se virou para o Oriente, planejando a invasão da União Soviética, que tinha como objetivo conquistas os vastos postos petrolíferos do Cáucaso, ter mão de obra escrava soviética, e acesso aos ricos minerais que tinham à disposição, com a invasão começando em junho de 1941, na qual alemães atacaram de surpresa os soviéticos, com a força aérea alemã, neutralizando os caças soviéticos ainda em solo, permitindo que os céus fossem dominados, iniciando logo após isso bombardeios às posições soviéticas e destruindo linhas de comunicação, fazendo os comandos soviéticos entrarem em um verdadeiro colapso, permitindo que a infantaria e os tanques alemães avançassem em 3 frentes, com o Exército Sul sendo responsável por conquistar o Cáucaso e seus postos petrolíferos e os campos agrícolas da Ucrânia, Exército Centro, com o objetivo de conquistar a cabeça da União Soviética, Moscou, na qual era centro de tomada de decisões e operações do Exército Vermelho. Ao norte, o Exército Norte, que tinha como objetivo conquistar Leningrado, que era o berço da Revolução Comunista na Rússia e a cidade de Lenin, além de também ser a base da frota báltica, e uma das cidades mais industrializadas da União Soviética. Com mais de 3 milhões de soldados invadindo a União Soviética, sobre movimentos rápidos, a União Soviética tentava de toda maneira um contra-ataque, mas sempre falhando em todos, e nunca conseguindo barrar avanço alemão, e perdendo centenas e milhares de soldados para a Alemanha, como na Ucrânia, na qual mais de 300 mil soldados soviéticos foram capturados pelos alemães, que mais tarde deixariam a maioria morrerem de fome, forçando a eles andarem por dezenas de quilômetros. Mas as coisas foram piorando, ao norte da Rússia, quando a Alemanha estava insistindo que a Finlândia entrasse na guerra, com finlandeses reafirmando sua postura de ficar neutros no conflito, mas se a União Soviética atacasse, eles iriam retribuir o ataque, mas com as coisas mudando após a Operação Barbarossa, quando alemães usaram bases aéreas finlandeses, e quando a Finlândia remilitarizou as Ilhas Åland, fazendo com que os soviéticos vissem a Finlândia como aliado da Alemanha, propondo no dia 25 de junho, um ataque às principais cidades industriais da Finlândia, mas mesmo com toda essa pressão da Alemanha, a Finlândia só declarou guerra aos soviéticos quando o parlamento finlandês decidiu em junho entrar na guerra de uma vez, que já começou atacando a região de Carelia, e recuperando os territórios perdidos na Guerra de Inverno, e participando do avanço contra a cidade de Leningrado. Com a Alemanha já na porta, a União Soviética começou a evacuação de Leningrado no dia 29 de junho de 1941. Tentando tirar às pressas o máximo de pessoas, antes que os alemães cheguem, com uma mega operação sendo feita para proteger mais de 1.400.000 civis que estavam fugindo da cidade, mas com as coisas piorando em setembro, quando alemães avançaram e conseguiram cercar a cidade. Assim os soviéticos começaram a mobilizar os cidadãos de Leningrado, com 400.000 pessoas, construindo 190 quilômetros de barricadas de madeira ao norte, 700 quilômetros de trincheiras antitanque, e 5.000 quilômetros de trincheiras de terra e madeira, e mais 25.000 quilômetros de trincheiras para se proteger. E no dia 8 de setembro a cidade estava completamente cercada e sob constantes bombardeios, com alto comando alemão, dizendo que a cidade seria vencida através da fome, com alemães destruindo meios de comunicação, estradas e linhas férreas, proibindo qualquer entrada de suprimentos para dentro da cidade, com a população ficando completamente em uma situação de risco. Mas os soviéticos não se deixaram por vencido, mesmo com bombardeios pesados que no dia 19 de setembro, mataram mais de 1.000 civis,
danificando 5 hospitais que estavam os feridos de guerra, e destruindo o maior bazar da cidade. Os efeitos na cidade foram devastadores. Os alemães destruíram pontos vitais da cidade, como escolas, hospitais, fábricas, lojas e restaurantes, que aumentava ainda mais a miséria do povo em Leningrado, que já sofria com efeitos do cerco, e a falta de comida só ia aumentando, com o Exército Vermelho resolvendo estabelecer limites de comida para poderem economizar e todos comerem, com os trabalhadores podendo apenas comer 600 gramas de pão por dia, e as crianças e dependentes podiam comer apenas 400 gramas de pão por dia. Em outras palavras, um cidadão podia comer em média 1.500 calorias por dia, bem abaixo das 1.800 ou 2.200 calorias que adulto precisaria, enquanto as crianças e dependentes podiam comer cerca de 1.040 calorias, mas graças à geografia do local, os soviéticos conseguiram manter uma linha de suprimentos pelo Lago Ladoga, e por uma estrada entre Leningrado e o lago, na onde navios levavam comida e armamento nos dias quentes, quando a temperatura baixava. Os caminhões eram usados para passar pelo gelo grosso do lago, permitindo que várias pessoas pudessem evacuar a cidade, e que as tropas do Exército Vermelho permanecessem reabastecidas. Mas apesar desse esforço logístico, as coisas na cidade ainda eram bastante caóticas. O povo ainda tinha falta de comida, energia elétrica, e até mesmo água encanada. Já em 1942, as coisas ainda se mantinham em um estado caótico, mesmo com as linhas de suprimentos ainda funcionando, mas sofrendo pesados ataques dos alemães devido à falta de defesa aérea. O Exército Vermelho resolveu instaurar novas medidas de redução de comida, com cidadãos de Leningrado comendo menos de 1.300 calorias por dia, mas o consumo de gordura foi aumentado para garantir a sobrevivência do povo, enquanto a carne foi severamente reduzida, com a população matando e consumindo animais do zoológico da cidade, e de animais domésticos, e também dando origem a várias ondas de canibalismo na cidade, com relatos de várias pessoas comendo cadáveres que ainda estavam em um ótimo estado devido às baixas temperaturas, levando o exército a fazer várias prisões e execuções de canibais. Em 12 de janeiro de 1943, o Exército Vermelho conseguiu aliviar o cerco para a população de Leningrado, quando iniciou uma ofensiva, com os soviéticos conseguindo abrir um corredor de cerca de 10 a 20 quilômetros entre Lago Ladoga e Leningrado, permitindo que os esforços logísticos chegassem mais rápido na cidade, melhorando as condições de vida da população e evacuando os feridos e as crianças. Mas o cerco ainda era duro e afetando bastante as coisas na cidade, ainda que só veio a melhorar de fato em 27 de janeiro de 1944, quando uma mega ofensiva foi montada, com a União Soviética empurrando os finlandeses ao norte e afastando as tropas alemãs após pesados ataques, libertando a cidade, que ficou mais de 850 dias sob forte cerco, restringidos a comida, água e energia elétrica. No fim dos mais de 2 anos e 2 meses, mais de 3 milhões de pessoas perderam suas vidas, com a maior parte desses mortos devido à fome e a doenças, e cerca de mais de 1 milhão capturados ou desaparecidos, se tornando o cerco mais sangrento da história, tendo número maior de mortos do que na Batalha de Stalingrado, com alemães tendo por volta de mais de 500 mil baixas nos mais de 2 anos de cerco, que mais tarde, com a cidade sendo usada de exemplo para condenar centenas de oficiais no Tribunal de Nuremberg.